Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Direto no Ponto, que agora a gente está aos pouquinhos retomando, voltando a trazer para o nosso sistema esse nosso encontro tão especial, tão gostoso. E a gente vai continuar trazendo aqui para vocês o tema das dores, amores e horrores, que a gente acha que ainda tem muita água para rolar, falar dessas dores, desses pontos fracos que se tornam a sua maior força, que era a sua maior dor, e ali você encontra recurso e aprende a lidar com isso, e aí você vai se empoderando, e é disso que a gente vai falar hoje. De novo, a live de 3 minutos. Já tô aqui, a Joelma já entrou, deixa eu chamar ela. Jo, você consegue pedir pra entrar? Deixa eu ver se eu consigo mandar pra você, Jo. Eu sempre me enrolo um pouquinho aqui, já tem um tempinho. Ai, ai. Mas é muito bom estar aqui de novo, falando desses temas, papos cabeças que a gente tanto gosta. Oi, Jo, boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite. Vou dar um fico bonito aqui. E aí? Tava falando que eu já tinha até esquecido o que tinha que fazer, onde tinha que apertar, como é que conecta o fone que não conecta, e o que eu tenho que fazer mesmo. E qual o tema da live, do que a gente vai falar, e estamos sempre aqui de novo, voltando, né, trazendo para o nosso sistema incorporado. Você está me ouvindo bem? Como é que tá esse microfone? Eu nunca usei ele para live. Tá dando um pouco de microfonia, mas eu te Tá ouço dando um bem. pouco de microfonia? Será que tem Sim. alguém aí que pode dar uma resposta? Se tá ruim o som, ou será que é só para Jojo? Porque, enfim, se tiver muito ruim, eu tiro ele. Mas vamos falando um pouquinho e daqui a pouco a gente pergunta de novo pro pessoal. Tá muito estranho para você? Não, tá ouvindo legal, sim. Às vezes que dá um chiado assim, mas tá Beleza. tranquilo. E aí, Jô, como é que você tá? Quanto tempo? Tudo tranquilo e acho legal, né? A gente tá retomando aí o nosso período de lives, porque algumas pessoas me pediram, falou, poxa, vocês sumiram. Na verdade, não, né? Nós não sumimos, a gente estava aí com dificuldade mesmo de fazer encontro de agendas, né? Porque a Dani faz outras técnicas também, outras terapias, e eu também faço algumas outras terapias. A Beth tá falando aqui, ó, Mas dá está um pouco para ouvir abafado, legal. mas dá para ouvir legal. Beth, o meu Acho ou que é o da meu. Dani? É meu que eu tô com o microfone novo. Eu acho que eu vou tirar porque eu não gosto desse abafado. Eu prefiro o som funcionando bem. Então, se eu ficar muda é porque eu tô tirando. Mas começa a falar aí que eu já te ouço. Não, é isso, né? E aí, quando faz essa virada de ano, a gente começa também reajustando os nossos horários, os nossos atendimentos. E conseguimos um momentinho para estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês. E igual eu estava conversando com a Dani, independente, do tema que a gente escolha falar, a gente sempre vai caindo no mesmo lugar, né? Que vai falamos do autoconhecimento, falamos de possibilidades de cura, falamos das nossas dores, falamos das dores que chegam até a gente, porque tudo é por sintonia e vibração. Quando nós vamos compartilhando com vocês as dores dos assistidos que chegam até a gente, eu tenho certeza que acaba reverberando em alguém que entra na live. E muitas das vezes a gente dá uma escapadinha, né, do nosso tema central, quando tem tema, e a pessoa pega e fala, nossa, era justamente o que eu estava precisando de ouvir. Então, eu costumo dizer que é o nosso estado de presença. Mais do que ficar pensando o que a gente vai dizer, é sentir o que precisa de ser dito em cada momento. Então, por isso que a gente se permite, né? A gente vai divagando em vários tipos de tópicos, de tema, que também vai muito de encontro, às vezes, com aquilo que vocês colocam aqui nos comentários. Porque as pessoas que estão nos prestigiando, né? A gente vai conhecendo, assim, uma troca. A gente vai considerando uma troca mesmo de aprendizados, de vivências e experiências. E aí fica bom para todo mundo, né, Dani? Exatamente. Exatamente. Eu estava aqui tentando conectar, né, do que falar, do que trazer para hoje, de todas essas dores que a gente está percebendo no campo e notando, né, aonde que está isso. E continua muito forte, assim, os dois últimos início de bloco
que eu venho trazendo, que eu tô dando continuidade agora, a consulta que eu fiz hoje, tinha muito disso, assim, é a coisa de não conseguir receber aquilo que o universo está entregando como sendo a melhor experiência para si, né? O que tem de gente que não aceita receber do universo aquilo que o universo está entregando, que acha que está no lugar errado, que acha que está na hora errada, que acha que está no planeta errado, que acha que está na família errada, que acha que está no corpo errado. E aí fica nessa briga eterna com a vida, porque não consegue receber aquilo que recebe. E aí, pior de tudo, qual o enrosco que dá lá na frente com tudo isso? Quando você não se permite receber tudo que o universo está te entregando como sendo a melhor experiência, não quer isso, você não quer aquilo, você não quer aquilo outro, você bloqueia seu fluxo para receber o seu valor, você bloqueia o fluxo para receber dinheiro na sua vida. Então observa se a vida está muito travada, se você não está conseguindo ser valorizado naquilo que faz, não está conseguindo receber dinheiro para aquilo que você está fazendo, será que você está recebendo a experiência que o universo te entrega com o amor que ela deveria ser recebida? Porque o Criador entrega pra gente a nossa experiência, o nosso dom da vida, esse presente que a vida é, pra gente receber. Isso aí eu falo, não quero. Aí você está rejeitando tudo aquilo que envolve a experiência, inclusive o seu valor. Aí você fica fazendo um monte de movimento, trabalhando, fazendo um monte de coisa e não consegue receber a grana que você tanto quer. Porque a experiência você está rejeitando. Quando você rejeita a experiência, primeiro você está rejeitando a energia. Rejeitou a energia, vai rejeitar o próprio valor. Faz sentido pra você, Ju? Nossa, eu não sou com Ai, estômago sorry. sem querer aqui, né? Porque quando o tema, o assunto é valor, eu consigo destrinchar com muita facilidade, porque foi uma das minhas maiores dores, né? O que me fez chegar até o campo terapêutico foi justamente isso, a questão do valor. E o mais engraçado é que eu me sentia sempre que estava me valorizando. E quando cheguei nos atendimentos terapêuticos, que eu fui entender de energia, de vibração, de sintonia, eu percebi o tanto que eu não conseguia validar tudo que eu fazia. É aquela rigidez, né? De achar que tudo que a gente não faz por mera obrigação. Então, nós não conseguimos validar o movimento, nós não conseguimos nos conectar com o nosso valor verdadeiro, porque existe uma cobrança muito grande interna. Eu não estou fazendo mais que minha obrigação, eu já tinha que ter feito mesmo, do jeito que eu fiz não ficou bom, eu quero sempre fazer melhor, fazer melhor, fazer melhor. E aí a gente vai esbarrando com o nosso orgulho, né? De sempre achar que está faltando algo e sempre ir invalidando aquilo que a gente dá conta de fazer. Aí vamos percebendo o quanto, muitas das vezes, nós somos injustos com a gente mesmo. A gente quer que a gente faça algo considerado perfeito e esquecemos de dizer perfeito para quem? E o que verdadeiramente que é o perfeito? Porque às vezes a Dani faz alguma coisa que para ela não tá bom, mas para mim vai estar excelente. Porque às vezes é uma facilidade que eu não possuo, mas no momento em que eu ignoro as minhas potências para validar somente o que a Dani faz, eu não vou conseguir vibrar no valor. E isso vai materializar externamente. Porque o que a gente vibra internamente é o que vai reverberar do lado de fora. Quando nós começamos a ficar com essa vida truncada, travada, fazendo muitos movimentos, fazendo muita força e não conseguimos ver a materialização do valor, no caso, né, do dinheiro na nossa vida, é interessante olhar nas entrelinhas se você está se valorizando. E o que para você é valor verdadeiro, né? Porque se o universo ele é bom, ele vai dar tudo em abundância, o porquê que essa abundância não chega até mim? Eu tive muita dificuldade, Dani, de poder entender e perceber isso. E às vezes a abundância tá querendo chegar, né? Que nem eu tava falando, a abundância ela tá querendo vir para a pessoa, ela tá ali em forma de experiência, mas a pessoa acha tudo que o universo está dando para ela ruim. Aí ela não valida nada daquilo, fica comparando a experiência dela com os outros, e aí ela não consegue, né? A moeda de troca com o universo é essa gratidão, é esse estado de graça, né? Quando a gente vibra essa gratidão, não é gratiluz, não, é a gratidão mesmo, esse amor à própria vida, aquilo que a vida é. Quando a gente consegue, o nosso coração mesmo
sentir gratidão por mais um dia vivo, meu corpo está funcionando e olha a minha vida, como ela é bonita. Não que tudo é maravilhoso, mas tem um monte de coisa maravilhosa. Lógico que tem umas coisas que a gente não gosta tanto e tem que melhorar, mas tem tanta coisa que é legal e aí a gente não olha para aquilo porque a gente fica achando que eu não dei conta de tudo que eu tinha que fazer, então nada do que eu faço é bom. Sendo que, assim, a gente nunca vai dar conta de tudo, né? É normal, a gente precisa fazer as pazes com isso, a gente vai dar conta daquilo que a gente consegue dar conta. Boa noite, Evandro, tudo bem? Eu vou atender o Evandro quando sair daqui, a gente vai continuar o tratamento dele. Agora, aí eu tava pensando nisso que você falou, pulou pra mim muito isso, né? Invalidando o que dá conta. E por que isso pulou pra mim, né? Porque eu tava pensando na dor antes de entrar na live. A noite passada, ontem, foi um dia muito puxado, assim. Apareceu muito atendimento, né? Quem não sabe aqui, eu tenho um espaço de massagem também, então às vezes... não, tô aqui à toa, acho que eu vou estudar, acho que eu vou fazer não sei o quê. Aparece um monte de massagem pra fazer. E aí, como foi muito corrido, eu não alonguei antes das massagens. E apareceram uns americanos, assim, do tamanho de um armário para atender. Foi uma atrás da outra, 2 massagens profundas. De madrugada. Mas aí eu terminei o dia pensando, nossa, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Eu dei as massagens, eu arrumei não sei o quê, eu tinha me proposto a fazer sei lá o quê, porque às vezes eu me proponho a fazer coisas, e aí, como aparecem os atendimentos aqui de última hora, as coisas que eu me proponho eu não faço. E aí eu fico me sentindo mal porque eu não fiz o que eu queria fazer. Mas eu consegui fazer tudo que eu tinha proposto. Assim, eu botei na agenda algumas coisas que não eram atendimentos, eu consegui fazer esses atendimentos todos e arrumar tudo que eu queria arrumar com relação às dinâmicas, estudo, ajeitar aqui, ajeitar ali. Falei, nossa, dei conta de tudo, ainda lavei todos os lençóis das massagens, que maravilha. E aí, de noite, isso aqui meu estava doendo. Né? Então, assim, eu dei conta de tudo que eu tinha que dar, a que custo? Que custo é esse de dar conta de tudo que eu acho que eu tenho que dar hoje? Por que que a gente se machuca para dar conta da demanda que a gente acha que a gente tem que dar? Olha a loucura que a gente se faz, a gente fica se machucando por uma demanda ilusória, que às vezes nem é tão necessária essa perfeição absoluta, esse exagero de que eu tenho que fazer A, B, C, D, uma lista enorme, quando às vezes a única coisa que a gente precisa fazer, eu posso falar do nosso trabalho como terapeuta, é estar presente e oferecer o nosso melhor naquele dia. Em vez de ficar querendo fazer mais 35 mil, eu só preciso estar presente aqui e dar o meu melhor. Mas não, a pessoa quer fazer não sei o que, quer entregar não sei o que lá, e quer dar não sei o que para não sei quem, quer fazer não sei o que. E aí, ó, acordei de madrugada com isso aqui doendo, assim. Hoje, agora eu tô com um pulso normal, tá de boa. Mas eu fiquei me perguntando por que que eu criei essa dor que chegou no físico, de tanto ficar tentando fazer, de tanto ficar tentando... Pra que eu tô me machucando desse jeito? Né? E muitos das pessoas que nos buscam fazem isso consigo mesmo, mas de uma forma às vezes até pior, porque é uma vida inteira querendo fazer. Aliás, esse é o padrão que a gente achou hoje, que é fazer, aí quando tá de bobeira não consegue relaxar e aí vai lá beber, vai encher a cara. Porque tem que fazer, porque eu tenho que fazer para mostrar o quê para quem? Então percebe aí como isso é assim, é só ser, gente. Às vezes já está tudo feito. Às vezes não é deitar em berço esplêndido não fazer nada. Mas até onde você vai fazer tanto que você vai se ferir porque você está ali querendo entregar numa demanda da sua cabeça, até onde é importante você realmente fazer e até onde você pode soltar, pagar alguém para fazer para você ter mais tempo, para descansar um pouco melhor, para dormir um pouco mais. Será que vale a pena virar à noite fazendo aquilo para terminar hoje e aí amanhã você tá todo quebrado? Eu viajei, eu fui indo embora. Você falou um negócio, eu puxei o registro e fui indo, assim, porque Não, eu acho Dani, muito vivo. mas a sua fala ela é legal, sabe por quê? Porque quando nós estamos dentro desse universo de autoconhecimento, temos uma tendência de fazer isso que você fez. Você sentiu a dor no físico e você foi hackeando o seu sistema para entender o que gerou aquela dor. O que acontece com muita frequência é que geralmente não são todas as pessoas que vão ter essa mesma ação que você teve.
Então, elas continuam querendo forçar na ação, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. E elas não conseguem perceber e entender que elas ultrapassaram o próprio limite. Então, são dores que vão chegar em lugares piores. São dores que vão ocasionar situações mais complexas. Porque justamente a pessoa, às vezes, ela não tem esse entendimento de fazer essa mesma coisa que você fez, de gerar nessa linha do tempo uma compreensão. E alguns até fazem, mas não têm aceitação. Por quê? Dentro deste universo que nós temos agora, né, a característica de fazedores e fazer o tempo inteiro, ter que apresentar resultado o tempo inteiro, tendo que ser produtivo o tempo inteiro, é uma cobrança que está no inconsciente coletivo, que fica aí numa pressão. Quando a gente não está fazendo algo, a gente se sente mal. A gente se sente inútil, né? Por estar tendo sempre que fazer um movimento e não consegue descansar, não consegue relaxar. E aí, ao invés de descansar, estressa. Por quê? Está preocupado com o que vão dizer, porque eu estou aqui à toa sentado olhando o tempo. Porque está preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar em relação a eu estar aqui desfrutando do meu tempo livre. Então, a gente não se permite a ter um tempo de valor. E quando a gente fala de valor, valor é valor. Não importa se esse valor, se ele é financeiro, não importa se ele é valor de tempo de qualidade, não importa se ele é valor em relação àquilo que você busca para você, se tem ou não esse significado, esse sentido. E é diferente da prosperidade, né? Ser uma pessoa próspera é ter tudo o que eu preciso quando eu preciso. Isso já é prosperidade. Então, nós temos ainda o emaranhado de entendimentos das palavras que acaba trazendo muitas frustrações. Porque a pessoa linka a prosperidade apenas com ter muito dinheiro apenas, né? Ela não vê a prosperidade no que Dani disse, que é fantástico. Eu acordei, eu abri os meus olhos, eu já sou uma pessoa próspera, eu já estou vibrando ali a gratidão pela vida, que é diferente do gratiluz também, que eu adoro, Dani, né? De ser essa gratiluz que é só falada, não é sentida. Aí deixa eu ver aqui que o Evandro colocou uma questão Consigo. Eu falo aqui, assim, você é consegue tudo que eu ler? precisava ouvir. Faz muito sentido para mim, com a minha rotina de trabalho e coisas que eu quero cumprir além do trabalho. Né, Ivan? Sempre na correria, sempre correndo de um lado para o outro, e aí a gente acaba enxugando gelo, porque fica nessa loucura de fazer, para ir aonde? Está direcionado esse fazer? Está realmente direcionado ou a gente está lá se jogando de cabeça, fazendo mil e uma tarefas e aonde exatamente você está indo com isso? Está te conduzindo mesmo para alguma coisa ou você só está inconscientemente se distraindo de olhar para aquilo que você tem que olhar? Né? Porque a gente faz isso pra caramba. A gente vai lá e coloca um monte de distração no prato para não olhar para aquilo que a gente realmente deveria olhar. Às vezes a gente deveria estar lá e fazer um estudo, né, daquele cursinho que a gente queria fazer, quero fazer a formação humanoterapeuta, quero ser humanoterapeuta, não faço, nunca tenho tempo, e aí fica botando um monte de atividade ali no caminho para fugir do quê? Para fugir da sua própria luz, para fugir do seu próprio sucesso, pelo medo de ser tudo isso que você pode ser. Muito disso também, do mesmo jeito que a gente fica fazendo um monte de coisa, porque a gente tem medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir pagar o boleto, medo de não sei o quê, a gente também tem medo de alcançar todo esse sucesso que a gente almeja. E se eu conseguir isso tudo que eu quero? Ai, meu Deus do céu! Aí começam as criaturas tudo a pular. E se você conseguir tudo isso que você quer? Você banca? Quer mesmo? Né? Oi, Léo, boa noite. E eu quero até, né, agradecer o Evandro aí pelas contribuições, que é muito legal quando vocês trazem para a gente essas análises que vocês estão fazendo. E convidar também aquelas pessoas que conhecem alguém que precisa ouvir um pouquinho sobre o tema que está sendo tratado, para vocês compartilharem essa live. Pegar esse aviãozinho que tem aí embaixo e chamar mais pessoas para poder vir e participar conosco. Né? Porque eu acredito que todos nós, em algum momento, já estivemos ou estamos nesse papel desse estar tendo que ser produtivo o tempo inteiro. Não conseguir ter um tempo de qualidade para descansar pela autocobrança, pelo medo do que vão pensar do meu momento de prazer, de tranquilidade, de relaxamento. E acaba que vamos ficando sobrecarregadas, né, com essas coisas do dia a dia
e tendo aí uma obrigatoriedade inconsciente, que é uma cobrança interna, de além de fazer para mim, tenho que fazer para todos. Tenho que fazer para todo o meu entorno. E aí a gente pode ir aprofundando um pouquinho mais. Que quando essa necessidade bate dessa forma, eu vou pegar o gancho da Dani. Do que é que eu estou fugindo, que eu não consigo estar comigo mesmo para resolver as minhas questões e já acredito que eu vou dar conta e resolver a questão de todo mundo que está em meu entorno. Fica essa reflexão, né, de o porquê que tenho essa necessidade interna de achar que eu vou verdadeiramente conseguir resolver os problemas de todos se eu não consigo ficar comigo mesmo. Se todo o tempo eu estou me cobrando, se eu não consigo respeitar os meus limites, se eu vou colocar o meu corpo em situações que vão aí causar danos no corpo físico, como a Dani disse, né, que acabou causando nela esse dano, por não conseguir fazer essa reflexão naquele momento. Tem muitas mensagens nas entrelinhas, a gente pode aqui destrinchar para vários lados, né? E principalmente essa questão do orgulho mal usado. Aí o Evandro comentou aqui, falar, certamente. É isso que muitas podiam ter esse conhecimento. Mas aí que tá, Evandro. Esse não é um conhecimento que a gente vai lá e vai ler no livro e aprender no curso. Isso é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Isso é da gente se conhecer, da gente se olhar e entender por que eu me machuquei aqui. Logo hoje que eu estava feliz que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Daí veio essa conversa, assim, poxa, hoje que eu consegui bater todas as metas, mas eu me machuquei. Tava toda orgulhosa, ó o orgulho lá, toda orgulhosa que eu faço, que eu dou conta de tudo, mas eu machuquei meu braço para dar conta de tudo. Então, será que vale a pena dar conta de tudo, a custo de me machucar, né? Então, às vezes, esse conhecimento é da gente realmente se olhar e ir se sentindo, né? Para poder lidar com mais tranquilidade na sua rotina. Exatamente. Conseguir botar limite, conseguir botar freio, saber a hora de parar, saber a hora que deu. Não ficar tentando empurrar mais do que o que precisa. Faz o que tem que fazer, faz o seu melhor, da forma mais presente possível. Mas às vezes, né, tô cansada, cansei. Fiz um montão de coisa hoje, tem mais 10 coisas na minha lista. Eu poderia fazer? Poderia, mas eu acho que eu vou descansar. Para não me queimar. Aí amanhã eu acordo bem e faço tudo que eu tinha que fazer e rendo mais ainda. E parece que tem dia que a coisa não vem, você tem que fazer uma força danada para conseguir cumprir com aquilo que você se propôs a cumprir. Isso já é um sinal que talvez vamos dar um passo para trás, vamos fazer um pouquinho menos hoje, para eu me preservar. Porque é isso, às vezes não vai dar conta, ninguém dá. Você pode começar do princípio que ninguém dá conta de tudo aquilo que queria fazer. Então, eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer bem feito, com amor, com carinho, para mim, não para o outro, mas para mim. Meu limite hoje é isso. Se eu fizer mais do que isso, eu estou me machucando. Sai muito do que você estava falando, Jô. Você falou do orgulho, acho que eu também falei. Não, e a Leonice está falando aqui, olha, em relação à Mulher Maravilha, eu quero cumprimentar as pessoas que entraram, deram boa noite aqui, que a gente acabou, né, embalando aqui, a gente não cumprimentou o pessoal que foi entrando. Essa questão dessa Mulher Maravilha, né, é uma forma que a sociedade romantiza, que a mulher ela precisa de dar conta de tudo o tempo inteiro. Mas, de uma certa forma, nós temos que começar a pegar essa autorresponsabilização do quanto eu estou continuando a perpetuar com isso, inconscientemente. Porque, às vezes, a gente acha legal, acha bacana. Falar, olha, eu dou conta de tudo mesmo, bate no peito, faço e aconteço. E aí, acontece que a gente não consegue receber. A gente não consegue receber e isso não consegue materializar a energia de valor que a gente começou falando sobre ela. Então, quando nós não conseguimos integrar internamente a energia masculina e feminina, acaba que alguma área da nossa vida vai ficar sobrecarregada e vai faltar outra. Quando eu começo a perceber só aquilo que me falta, automaticamente eu estou vibrando na escassez. Então, vai me faltar. Vai me faltar dinheiro, vai me faltar tempo, vai me faltar paciência, vai me faltar tudo, porque eu estou vibrando, estou emanando essa energia da escassez. E é muito complexo quando a gente vai falar disso para a pessoa que não está dentro desse universo terapêutico, que elas não conseguem fazer esse link. Elas acham que uma coisa está separada da outra e não está.
Ei, Flavinha, sua Boa linda. noite. Boa noite. E uma coisa não está separada da outra. Quando nós vamos começando a entender essa integração, por isso, né, que nós trabalhamos com terapias integrativas, a gente olha para o todo, nós vamos perceber que muitas das vezes a pessoa se queixa que está com problema no trabalho, né? Mas quando ela começa a fazer o processo terapêutico, não é no trabalho. Ela está com problema, às vezes, nas relações afetivas. Mas ela achou que era bobeira. Então ela não ia parar a vida dela para olhar a questão afetiva. Teve que mexer lá no trabalho para ela começar a olhar. E quando ela percebe que está tudo integrado, ela vai percebendo também que ela estava buscando para onde não era. Por isso que ela não encontrava a resposta. Porque racionalmente no trabalho estava tudo bem. Como assim? Né? E no relacionamento estava tudo bem. Quando ela vai ver, não. Na verdade, olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo nas minhas relações. Olha o que está acontecendo aqui com o meu casamento. Então, a gente precisa de começar a entender e olhar para esse todo. Porque quando dói alguma coisa, a gente vai para o médico, toma um remédio, beleza. Tem que olhar mesmo por físico. Eu não sou dessa que fala assim, não tomo remédio, tem que tomar. Se está no físico, tem que tomar remédio, tem que procurar um médico. Mas, paralelamente a isso, veja qual emoção está ali te gritando para que você possa escutar. Exatamente. E A para Leonice não tá falando piorar, né, aqui, Jo? ó. Peraí rapidinho, antes de ler o comentário dela. O que eu gosto muito de trazer com relação às terapias energéticas e tudo que a gente faz é que, vai curar a doença no corpo físico? Não, mas vai evitar que ela piore. Para a doença do corpo físico, você vai tomar remédio, você vai no médico e vai fazer o tratamento médico. Mas o que a gente faz aqui, o que a gente consegue trazer dentro dos processos terapêuticos, é que essa doença que já está no físico não se agrave ainda mais. Porque o que já está no físico já está. E o corpo vai ter que expurgar e vai ter que passar pelo processo que tem que passar. Agora, a gente consegue aqui, com o nosso autoconhecimento, com esse desenvolvimento pessoal, tratando, limpando tudo isso, que isso não generalize, não vire um processo de doença total. E que vai piorar cada vez mais. Vamos ler o comentário da Léo. Fale, Jô. Tá, deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou, porque eu acho muito legal. Essa questão do achar que é o retroativo, né? Não vai ser retroativo, como a Dani disse. Quando se instaura no corpo físico, o movimento precisa de ser feito. Ou vai expurgar de alguma forma, você precisa tomar um remédio. Porém, que quando você começa a entrar no universo terapêutico, você encontrar a raiz do problema, aí, juntamente com o que você já está fazendo, é possível eliminar. Porque nós estamos olhando para a raiz do problema. No momento que a gente olha só para o corpo físico, a gente vai tomando o remédio, a gente está ali anestesiando a dor, né? No momento que a gente começa a olhar para a raiz do que ocasionou aquela dor, a gente vai tratar o problema na onde precisa de ser olhado, onde precisa de ser tratado. Por isso que muitas vezes as pessoas às vezes tomam medicação e aí fala assim, poxa vida, eu tomei remédio, mas voltou. Porque ela só tomou o remédio, mas ela não entendeu o que estava acontecendo para desencadear aquele problema. Tal como a gente fala, né, dentro da metodologia humanoterapeuta, a consciência que cura. Então, paralelamente àqueles momentos que nós vamos fazendo o tratamento, nós vamos, olha, você percebeu isso? Você entende que quando você faz isso, acontece isso? Você percebeu que isso estava escondido atrás disso? Porque a pessoa vai ganhando consciência e quando ela se compromete consigo mesma, ela vai mudando as ações. Lembrando que todo conhecimento acessado, quando não é utilizado, vira somente banco de dados. E aí não vai conseguir materializar naquilo que você precisa e busca verdadeiramente. Para que você tenha mudanças significativas na vida, é necessário acessar o conhecimento e começar a praticar, a utilizar esse conhecimento no dia a dia. Agora vamos lá na Leonice aqui, que ela citou aqui, ó, Jô, vou além disso. Quando digo ser a Mulher Maravilha, muitas vezes somos nós que queremos mostrar para o outro. Então, justamente, Leonice, é aquilo que eu tinha dito, é porque tem uma dor, né? Tem uma dor de querer ser capaz, de querer ser independente, de querer sempre estar ali resolvendo o que precisa de se resolver. E, na verdade, é para disfarçar essa dor. Volto na fala da Dani. É uma estratégia de fuga dessa dor. No momento em que eu vou fazendo tudo todo o tempo e não consigo respirar para estar comigo mesmo,
eu tô dizendo nas entrelinhas, nem eu me suporto. Nem eu dou conta de olhar para mim. Nem eu dou conta de ficar comigo. Aí, sinceramente, você acredita que você vai encontrar um relacionamento afetivo íntimo saudável? Relacionamento, né? O relacionamento íntimo eu jogo para mim mesmo. Você vai encontrar um parceiro, uma parceira que vai conseguir aí levar uma vida legal. Se nem você está se suportando, imagine o outro. A gente não se ama e delega o outro que nos ame. A gente não se respeita e vai querer que o outro nos respeite. Então, é aquilo que a gente fala, né? A caridade, ela começa por casa. O que eu quero receber, eu preciso emanar, primeiramente para mim. Quando eu nutro em mim, eu não preciso de falar. A energia fala por si só. A energia que nós vamos emanando fala muito mais do que 1000 palavras. Então, às vezes, só de você olhar para a pessoa, às vezes de você ouvir o que ela está dizendo, você já contribuiu com a cura dela que você nem sabe. Aí fala, nossa, eu nem falei nada, eu nem fiz nada. Você fez. Você fez aquilo que precisava. Porque pode ser que ela não conseguia se ouvir no momento que ela fala com você, achando que você, né, que vai ser o ouvido que ela estava precisando. Na verdade, ela está se escutando. E ela consegue se avaliar, ela consegue se analisar. E aí vai transmutando a energia. Vai entendendo que eu vou empregando o valor, porque eu sei, eu reconheço meu valor. E se eu reconheço meu valor, é muito mais fácil mostrar o meu valor para Dani do que eu não conheço, ficar querendo que ela me valide. Aí, quando eu quero fazer tudo, eu estou buscando a validação. Nossa, você viu como a Joelma faz? Ela faz tudo. Gente, eu não faço tudo, tá? E nem quero fazer tudo. Não estou nessa vibe, já estive, mas não estou nessa vibe mais. Hoje eu faço como a Dani disse, eu sei parar, respirar e tá. O que eu dou conta, eu faço. O que eu não dou conta, eu delego. O que eu não consigo fazer hoje, eu deixo para amanhã, se não for caso de muita urgência. E vou me analisando. Se eu posterguei hoje, se eu posterguei amanhã, e se eu não dei conta de fazer depois de amanhã, será que é o que eu quero fazer mesmo? Porque o que eu quero fazer, o que me nutre, eu vou conseguir fazer o movimento para fazer. Lembrando, vamos sair também da pirraça infantil. Não é porque eu gosto, eu vou fazer só o que eu quero o tempo inteiro. Às vezes nós vamos ter que fazer coisas que não são muito agradáveis, que a gente não gosta tanto, né? Porque a gente acreditar que a gente vai fazer só o que a gente quer é infantil. Então, para eu conquistar o que eu quero, o que eu almejo, eu me organizo e às vezes vão estar num trajeto Faz coisas que eu não parte. curto tanto. Mas eu vou buscar o quê? Faz Estratégia para fazer parte, esse principalmente movimento, sendo. né? É muito importante pontuar de novo aqui, né? Porque a gente está falando nessa dor das pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo para mostrar para o outro. Eu vejo isso se repetindo muito, assim, ai, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Para que você está fazendo? Só para mostrar para o outro que você é o tal, que você faz, que você acontece? Ou você está fazendo porque para você aquilo é importante, você sabe que você tem que fazer, você acha chato, mas tem que fazer. Faça sem se machucar. O X da questão toda é esse, assim. Eu tinha coisas a fazer ontem que é pra minha vida rodar, pra eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu precisava ter feito tudo ontem. Parando pra pensar, não, podia ter deixado pra hoje uma parte. Mas não, eu quis fazer tudo pra cumprir com a minha meta, aí já é eu comigo mesma também. Às vezes a gente é o nosso pior inimigo, porque quando a gente vence essa questão de querer fazer para o outro achar que eu sou o máximo, aí eu fico querendo me achar o máximo para mim mesma. Aí eu vou lá e faço e me atropelo também. Percebe que são várias faixas e níveis e camadas da mesma coisa. Por que que tem que fazer tanto, né? Porque a gente tem tantas crenças que tem que ser produtivo, que tem que fazer, que tem que não sei o que tem que não sei o que lá, e esquece, né? Às vezes, assim, como diz a Paulinha aqui, que aprendeu comigo, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. O que tem para hoje é isso, e eu vou parar por aqui, porque se eu fizer mais do que isso, eu vou me cansar. E aí, no dia seguinte, quando você vê, acontece um acontecimento de manhã logo cedo, você precisa daquela energia logo cedo, e vai o dia inteiro, e você fala, nossa, ainda bem que eu larguei as coisas pela metade ontem, porque aí hoje eu tive energia para resolver isso que veio. Quando você consegue estar presente para você, é a hora que a magia do universo se abre, e que as coisas começam a acontecer nessa grande sincronicidade, que você não sabe por quê, mas... Ah, deixa pra lá, não vou fazer isso hoje, e aí amanhã a coisa desenrola, você corre para um lado, resolve um monte de coisa, mas só porque você conseguiu se poupar no dia anterior, porque não teve vontade de fazer aquilo que era para fazer, para si mesmo, e tinha a opção
de deixar para depois, deixou para depois, hoje eu consegui bater todas as minhas metas magicamente. Assim funciona o fluxo da vida, que às vezes a gente se atropela, se pressiona, tem que fazer hoje, agora, produzir, fazer, e se machuca, e chega no fim do dia, tá frustrado, tá cansado, tá produzindo, tá fazendo isso tudo para quem? Tava com saudade das lives também, Paulinha. Paulinha tava falando que tava com saudade da gente, de ouvir a gente. De ligar pro outro que é dele. Pois é. Deixa essa live salva, por favor. Vou deixar assim, Evandro. Pode deixar que ela vai ficar. Vai ficar tudo salvo. Pois é, Dani, e eu vou pegar mais um ganchinho disso que você disse, que eu acho muito legal de dizer, porque quando a gente faz para se agradar, pelo menos a gente vai agradar alguém se a gente conseguir fazer. Agora, se a gente faz para agradar o outro, corre o risco da gente não se agradar e não conseguir agradar o outro. Ficar cansada, exausta e frustrada. Porque era somente para o externo, não era nem para você. Aí que vai essa questão do autoconhecimento, para entender aonde está esse meu vazio. O porquê que eu estou querendo ser validada pelo outro. Eu estou me validando? Qual é a dor que está gritando ali que eu não estou conseguindo encontrar ela sozinha? E para isso tem os tratamentos terapêuticos, tem a psicanálise, tem a metodologia humanoterapeuta, que vai ajudar a entender esse vazio que está ali reverberando e gritando. E a gente não precisa de esperar materializar no corpo físico, virar uma doença. A gente não precisa de esperar a dor, a gente pode ir pelo amor próprio, pela vontade do autoconhecimento. E eu gosto muito de dizer que uma das melhores coisas que eu já fiz e faço é buscar por este autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo fazer os meus movimentos sem ficar no padrão da dependência. Na dependência que o outro me aprove, na dependência que o outro me valide, na dependência que o outro me aceite. Então, esse estágio, ele é libertador e ele é muito bom. Ele é muito bom porque eu consigo ser quem eu sou. Eu não preciso ficar forçando e forjando um tipinho para poder agradar e sofrendo internamente. Porque tudo aquilo que a gente reprime vai para algum lugar. Então, essa leveza que podemos adentrar para o fluxo da vida acontecer, ela é maravilhosa. Se sua vida não está fluindo da forma com que você deseja dentro do seu coração, procure olhar nas entrelinhas se você está fazendo também o seu coração te pede ou aquilo que te manda. Ou aquilo que você acredita que o outro quer que você faça, que também tem isso. Às vezes é uma imaginação fértil que a gente tem, que a gente acredita que o outro quer que a gente faça tal coisa, às vezes o outro não quer, ou os outros não estão nem aí para aquilo. A gente vai entrando num padrão de paranoia que é criado no nosso mental. A gente não consegue descansar acreditando que o outro espera tal coisa de mim. E às vezes é só o que a nossa cabecinha está pensando. Mas aí é necessário a gente estar com os nossos chakras bem equilibrados, em harmonia, para a gente conseguir expressar. Porque a falta de comunicação, ela ainda é responsável por grande parte dos nossos problemas. Em todas as relações. Principalmente na relação interna. Porque o seu coração diz uma coisa, você escuta outra, não interpreta bem, não se comunica bem consigo mesmo, e aí deu ruim. Porque você não se valida e não vai ser validado pelo externo. Não, faz sentido, Dani? Eu sim, porque você não consegue, né? A gente que trabalha com energia, a gente trabalha muito com comando, né? Tira, congela, bota, vai, tira, bota, e apaga, despolariza. E aí, quando você não consegue se comunicar internamente com as suas próprias necessidades, e os mensageiros das nossas necessidades são os sentimentos, então, quando eu não consigo ter essa comunicação interna de o que eu estou sentindo e o que esse sentimento quer de mim, quando eu não tenho essa comunicação interna clara, eu não consigo me dar o comando do que eu preciso fazer para resolver aquela dor, percebe? E aí, isso pode ir para tudo, porque a gente às vezes quer ir pela suposição, pelo caminho do eu dei a entender, ou de fazer um comentário sarcástico, sendo que assim, a gente tem boca para falar, o óbvio precisa ser dito, a gente precisa às vezes fazer o desenho,
fazer resenha. O óbvio precisa ser dito, já é antigo. Agora, a que vem depois dessa, o óbvio precisa ser dito e repetido às vezes, porque as pessoas não assimilam de primeira. As pessoas estão com a cabeça tão cheia do próprio drama delas, que às vezes uma coisa que é óbvia para você, para aquela pessoa não é. E aí porque eu já falei, tá? Mas você tem noção se a pessoa, naquele momento que você falou, se ela estava ali presente mesmo? Onde estava a cabeça dela quando você falou isso a primeira vez? Talvez você tenha que repetir, explicar de novo. Isso se você quer ter uma relação produtiva, se você quer que o relacionamento se desenvolva, porque tem muita gente que, não dá certo, eu vou desistir. Relacionamento é essa convivência, é essa comunicação, é sim dar satisfação, dar explicação para a pessoa, porque são dois universos. Eu sou um universo, você é outro universo. Se colidir, vai explodir. Então, assim, comunica para conseguir encaixar. Mas aí a gente não se comunica nem com a gente mesmo, para a gente conseguir entender aquilo que eu sou feito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso. E aí quer relacionar para que o outro cubra uma necessidade do meu vazio, que nem eu sei direito qual é. E aí, é óbvio, vai entrar naquilo que a Jo estava falando. A pessoa vai ficar tentando fazer 1 milhão de coisas para agradar, mas nunca vai conseguir acertar, porque ela acha que tem que fazer uma coisa, só que o seu vazio é de outra. Você mesmo não sabe que sinal é esse, de onde vem, aí o outro... E aí fica um ciclo vicioso que ninguém consegue resolver nada para ninguém, porque não está ninguém resolvendo o próprio, não está ninguém se olhando para si, parando para perceber que sinal é esse interno dentro de mim, o que esse sinal está me dizendo e o que eu posso fazer com isso para melhorar, ou como eu posso evitar que isso piore ou que se repita desse jeito, e como que eu posso tentar diferente daqui para frente. Então, sim, o que você falou fez muito sentido para mim desse jeito. Eu já não sei se eu fui para o outro lado. Ô, Dani, e olha só o que legal que você diz, que eu acho que vale a pena repetir, em relação à repetição. Quando nós estamos em dor, a Dani vai falar algumas coisas para mim que às vezes não vai fazer sentido porque não tem uma aceitação. Eu estou em dor, eu não consigo entender aquilo que ela está me trazendo. No momento em que ela repete ou que outra pessoa me diz a mesma coisa, eu já vou, tem algum sinal de alerta que está sendo aceso. No momento em que eu começo a entender que tem um sinal de alerta que está sendo aceso, eu já estou criando uma estrutura, uma maturidade emocional para poder adentrar naquilo que ela me disse. Então, antes, aquilo que era uma negação começa a ser uma aceitação. Por isso que quando a gente precisa de repetir, tem que se fazer, tem que se repetir, porque as pessoas vão mudando. No dia a dia, quando nós vamos acessando alguns fractais, né, alguns pedacinhos lá que estão engessados, que a gente começa a olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, nós vamos conseguindo compreender de uma outra maneira. Então, eu vou trazer lá no mapa de Odum, né, que é uma das práticas, das técnicas que eu ofereço dentro da terapia. A gente faz o mapa hoje, a pessoa vai ter um entendimento. Quando passa 3, 4 meses que a pessoa volta a fazer o mapa, as frequências elas não mudam, mas o entendimento da pessoa muda. Porque ela vivenciou, ela encontrou aqueles talentos de alma, ela viu a luz, ela viu a sombra que coabitam dentro dela. No momento que ela começa a aceitar, ela vai começar a se analisar, ela vai ver a sombra se manifestando, ela vai ver o porquê que aquela sombra se manifestou naquele momento. E uma releitura vão pegar outras áreas que ela não tinha assimilado daquela primeira, porque ela ainda não tinha uma estrutura emocional, ela não tinha uma maturidade para lidar com aquela informação que foi lhe passada. Por isso, né, a gente sempre tem muitos terapeutas que assistem às nossas lives. Não fique triste se um assistido sair, brigado com você, ou dizer que aquela sessão não ajudou ele em nada, porque ele está em dor. Quando vir a vida e trazer alguns tipos de situações e ele vai te ouvir falando aquilo que você disse naquele momento, ele vai entender. Eu já tive pessoas que depois de 6 meses de tratamento voltou para me dar depoimento. Eu já tive pessoas que depois de 3 meses conseguiu entender o que eu disse para ele na primeira sessão. Então, isso daí não depende de mim. O que depende de mim é mostrar a ele aquilo que ele não consegue ver sozinho. Essa parte
minha. Agora, se ele vai aceitar ou não, se ele vai validar ou não, é uma parte que eu preciso de soltar. Eu tenho que ter a integridade de ser honesta dentro daquilo que eu frequenciei. Essa é a verdade que eu frequenciei naquele momento. E não vai ser a verdade dele naquele momento, porque ele está em dor, ele não vai conseguir acessar. E às vezes eles ficam bravos com a gente, inclusive. Porque a gente vai falando com jeitinho, né? Mas precisa de ser dito. Cada terapeuta vai encontrar o assistido que precisa e cada assistido vai ter o terapeuta que precisa e ponto. Então, como muita gente que assiste as nossas lives também são terapeutas, solta, faça o seu melhor, esteja no estado de presença, entregue o seu valor, porque depois essa pessoa, ela vai voltar. Ela vai voltar e vai ter entendido aquilo que você disse a ela. Porque muitas das vezes é aquilo que eu disse, não tem ainda maturidade, não tem frequência, não vai conseguir captar tudo. Porque a dor dói. E a gente sempre fala, né, Dani? Não tem dor grande, não tem dor pequena, não tem dor que é boba. A dor, ela simplesmente dói e ela não precisa de ter justificativa por estar doendo. Uma coisa que é bobeira para Dani, para mim, pode gerar um mundo, principalmente eu sou de água, né? Então pode ser o mundo das profundezas e gerar muitas lágrimas. E a Dani vê como uma coisa super normal, porque ela é prática, né? Ela vai, ela resolve, ela vai, faz acontecer. E eu vou ficar ali sentindo primeiro se eu faço, se eu não faço, como é que eu faço. E tá tudo bem. É o que tem De pra novo, hoje, né? A gente volta para a questão do autoconhecimento, de estar fazendo isso da maneira que eu faço, porque eu me conheço. Eu sabendo que eu sou uma pessoa muito prática, muito impaciente, eu vou pegar um negócio que vai ficar o dia inteiro. Não vou pegar, vou fazer as coisas mais rápidas, mais práticas, essas coisas que demoram muito, eu vou delegar para alguém, eu pago para alguém fazer para mim, porque eu sei que eu vou me enrolar toda, eu vou me desgastar, eu vou ficar sem energia para fazer as 1001 praticidades da minha vida. Então eu volto para o meu autoconhecimento, né? E voltando no tema da repetição, que foi da onde veio essa ideia, como você falou, né, do mapa de Odu, que às vezes a pessoa refaz e ela visita aspectos do mapa que ela não tinha se dado conta, ou até na reprogramação emocional. A pessoa refaz uma técnica e aí ela vai para outro lugar. Com a mesma técnica que a gente fez, a pessoa vai lá para um outro momento nada a ver. De repente ela fala, nossa, dessa vez eu fui para um outro lugar completamente diferente, né? É como um livro, né? A informação é isso. Você às vezes vai ler o mesmo livro 2 vezes e vai captar informações completamente diferentes, dependendo de onde está o seu nível de consciência, da onde está a sua abertura. Então, quando a gente se comunica com alguém, é a mesma coisa de ler um livro, de fazer uma técnica, de fazer uma leitura, aonde a pessoa está agora, de que perspectiva que ela está olhando para aquilo que você está trazendo. E mais que tudo, principalmente em relacionamento, será que tem espaço para ela receber aquilo que você está trazendo? Porque às vezes quando é um tema muito profundo, muito importante para você, cabe investigar. Tem espaço aí agora? Eu tenho uma questão importante que eu queria que você olhasse para isso comigo. E não só soltar o verbo achando que alguém tem que adivinhar que aquilo é super importante para você, né? Comunicação é tudo, como a Jojo está falando. Ô, Dani, eu não sei se o povo tá caladinho ou se A Leo acabou de negócio fazer fica um travado. comentário aqui pertinente ao que você falou. Ela já saiu muitas vezes da sessão, puta da vida da minha terapeuta, mas as fichas depois caem e faz todo sentido o que foi trabalhado. Olha, eu troquei porque eu também já, tá? Porque como vocês mesmos sabem, todo bom terapeuta faz terapia. Eu já saí várias vezes engasgada, falando, não, como assim? Então, o que a gente fala aqui não é que a gente leu e achou bonitinho, né? São experiências, são vivências que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos dentro dos nossos atendimentos, né? Mas são vivências, não são só coisas bonitinhas que eu li, achei fofinho e vou vir aqui falar na live. Por isso que a gente fala com tanta certeza, com tanta propriedade, porque faz parte do nosso histórico, da nossa trajetória. Várias vezes eu já saí da psicanálise assim. E principalmente no dia que falou que eu era mandona. Então, você já percebeu como você é Isso não, eu acho que sou, você pode calar sua boca. Fica quieta. Mas então, mas aí depois eu falei assim, não, eu só tenho uma personalidade forte. Mas... Aí depois que eu fui vendo, eu fui olhando, eu fui analisando, aí eu acolhi esse pedacinho em mim. E o mais importante é eu entender que esse pedacinho ele existe,
tá tudo bem. Mas eu também preciso de entender que não pelo fato de eu ter, de eu ser, que eu preciso de mandar em todo mundo. Em alguns momentos eu vou estar em algum posicionamento que eu vou precisar de usar dessa potência, que eu via como uma sombra, por isso eu negava, né? Eu tinha um pré-conceito em relação a esse meu pedacinho, e agora eu já entendi, tá? Esse pedacinho está em mim, coabita em mim, eu vou usá-lo quando necessário for, e eu preciso de entender que o fato de eu ser mandona não quer dizer que a Dani queira ser mandada por mim. Aí, aceita que dói menos, né? Por isso que o autoconhecimento, trabalhar as nossas polaridades, conhecer as nossas sombras, é libertador também. Porque você para de negar um pedacinho de você, você para de negar a sua essência. Porque se a gente se constituiu com essas potências, é porque elas são necessárias em algum momento. E se eu nego, eu não vou conseguir utilizar dela quando eu precisar. Aí agora eu sei que eu tenho essa potência, e quando eu preciso eu uso mesmo, né? Mas eu sei ali que eu não preciso de estar negando ou usando em todos os momentos. Aí é o discernimento que vai me dizer se é ou não necessário fazer uso daquela potência Sim. naquela intensidade. E aí, de novo, né? É o autoconhecimento que vai te trazer para o ponto de você se sentir e questionar. Por que eu estou fazendo isso? Eu tô tomando determinada atitude porque aquilo vai gerar frutos no meu projeto de vida dentro daquilo que eu quero para mim. Ou eu tô fazendo determinada coisa porque alguém falou que eu tinha que fazer. Eu tô fazendo determinada coisa porque eu acho que vai fazer alguém feliz. E aí, quando você começa a questionar isso tudo e organizar isso dentro de você conhecendo a si mesmo, aí você começa a ter esse acesso a essa informação que não está em livro, que está dentro de você. Que só você pode sentir o que você está fazendo que é para você, que está dentro do seu projeto de vida, ou o que você está fazendo porque disseram na escola que uma pessoa boa tinha que fazer. Só que não é nada disso que você quer fazer, mas aí você está fazendo ali porque você não quer deixar o coleguinha triste, enfim. E aí é o autoconhecimento de novo, de você perceber. Só você pode se perceber, se sentir, se olhar dentro disso e seccionar aquilo que é para você e o que não é. Eu mandei até um oi aqui, Dani, porque eu acho que meus comentários estão tudo travados, mas meu oi chegou para mim. Mas o comentário da Leonice não chega. Não chegou nada para mim. Ah, teve uma vez que fiquei tão puta que ela 2 dias depois me mandou mensagem, a terapeuta. Ah, Paulinha tá falando, eu fiz um bloco com a Paulinha, ela falou, eu não conseguia nem falar pra Dani que tava com raiva dela na hora, mas eu via na sua cara. Ela falava pra mim, fala mulher que tá com raiva, que tá pé da vida comigo. Aí eu chorava de ódio, negava meus sentimentos, como vocês estão falando. Aprendi com o tratamento a expor. É isso aí. É isso aí, Paulinha. Eu via na sua cara que você tava com raiva. Eu sabia. Ela tá ali fingindo, tá achando que a gente não sente do lado de cá. E o Evandro tá falando, eu já fui o caso de voltar no começo, me perdi do tratamento, não senti o que era, e passou alguns meses eu senti e tive em mim que realmente é o que me faz sentido. Está sendo maravilhoso atualmente. Realmente, o Evandro veio, né? A Jo estava falando dessa dor do pessoal que começa, que para. O Evandro veio, começou um bloco, se perdeu lá no processo dele, aí agora ele voltou, tá aí firme e forte no tratamento. É normal, né, às vezes não é o momento da pessoa, às vezes aquilo que você traz não é o que ela queria ouvir, não era aquilo que ela pensava que ia ser. E aí, quando passa um tempo, ela vem, normalmente, num posicionamento diferente. Justamente a consulta que eu fiz hoje é exatamente isso. 4 meses atrás a pessoa veio. Ai, que não sei o que. Aí você tá ali na consulta tentando levantar. Não, que não, que tava de boa, não, que a minha vida é uma maravilha, que não sei o que. Tá, mas se você tá aqui, tem alguma coisa errada. Vamos olhar porque não tava bom? Aí a pessoa meio que tá. E sumiu, e aí hoje voltou, assim, 6 meses depois, numa posição totalmente mais humilde, né? Por isso que a gente fala, né? O fundo do poço é um bom lugar para começar, porque é a hora que a pessoa tá com a guarda baixa, que ela fala, não, agora eu realmente preciso, eu não sei o que fazer e me fala alguma coisa para me tirar dessa situação que eu tô, porque tá muito ruim aqui. Porque enquanto tá tudo bem, não vai querer mudar, né? Porque tá tudo bem. A Léo tá falando aqui, eu sou tão transparente, eu não consigo deixar de pôr pra fora. Minha terapeuta que lute. Eu sei como é que é, Léo, é por aí mesmo. Conheço. Mas eu
falei, né? Cada assistido tem o terapeuta que precisa e cada terapeuta tem o assistido que Tá tudo precisa. Então certo. tá tudo certo. Ai, que ótimo, Jô. A gente precisa ir encerrando, né? Já estamos nas finais. Quem vai fazer Sim, eu vou fazer um o mapa de mapa de odor Odô? agora. Ótimo, eu vou atender também. E é isso, gente. Pessoal que está aqui, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Estava com saudade dessas lives, embora os horários estejam um pouco difíceis da gente encaixar, a gente está conseguindo realmente trazer de volta para o sistema. E aí, o pessoal que está na minha rede, que está aqui assistindo, vai lá, segue a Jo. A Jo também traz um monte de conteúdo bacana. Ela faz o trabalho de mapa de Odô, ela faz um trabalho muito legal terapêutico. Então, vocês querem uma olhada diferente nesse autoconhecimento, o mapa de Odô da Jo é muito bacana. Eu fiz o meu namorado fez o dele, a gente entendeu um monte de coisa. É o maior barato. E é isso. Se você ainda não está lá na rede dela, vai lá, segue, porque ela tem uma abordagem muito especial. Eu respeito muito. Então, não é à toa que ela é minha parceira de live. E a gente está aqui muito feliz de estar gerando valor e conteúdo para vocês de novo, né, Jojo? Com certeza. E esse mesmo convite que a Dani fez, eu faço para os meus seguidores que estão aqui, que ainda não conhecem o trabalho da Dani. Sou super fanzona também. Ela faz umas técnicas de reprogramação aí que eu já fiz, já repeti o prato, já fiz de novo. E tô sempre, quando tenho, né, a possibilidade de agenda se cruzam, eu faço questão de participar, porque é muito bom, de verdade. E é aquilo que ela disse. A cada sessão que a gente vai, por mais que talvez a dinâmica seja conduzida de uma mesma forma, a gente sempre vai em lugares diferentes. Então, vale muito a pena. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E cada comentário, cada coraçãozinho, cada coisa que vocês deixam aqui de contribuição, com certeza aquece o nosso coração. E é isso, a gente está querendo expandir esse valor que a gente também vai recebendo, a gente vai se nutrindo e vamos compartilhando. Espero que a nossa mensagem tenha chegado no coraçãozinho de vocês. Tamo aí. E na próxima terça, né, Dani? Se tudo der certo, se certinho, não acontecer nenhum estaremos imprevisto, aqui novamente. terças-feiras, 7 horas, né? 7 horas é o nosso horário de Direto no Ponto. Isso. Uma nova repaginada, ano novo e energia nova. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês de novo. Tava mesmo com saudade desse encontro, então estou ansiosa pela semana que vem já. Isso aí, gente. Beijinho pra vocês, uma boa semana. Obrigada, gente. E Boa obrigada noite. aí pela presença e pelo carinho sempre.